Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa derrota do Palmeiras para a equipe da LDU nesse primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Estou trazendo um corte onde André Hernan, da ESPN, traz as últimas informações de bastidores de como o clube reagiu a essa grande derrota, pensando em quem sabe fazer uma reviravolta na próxima semana no Allianz Parque. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Só trazendo aqui para a nossa audiência rotativa, o Abel estava muito abatido ontem, muito abatido. Essa imagem ela é uma imagem verdadeira, que, assim, no sentido assim, de olhar e falar assim, qual é o sentimento do cara? Estava muito abatido. De fato foi uma derrota muito dura, muito difícil. O Palmeiras acaba de pousar, faz 10, 15 minutos que pousou no Brasil e assim, o voo da volta também foi muito cabisbaixo, poucas palavras e tal. E o Abel sentiu demais essa derrota. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo já cria uma narrativa, um discurso para botar fogo em todo mundo, né? Para incendiar. Aquela coisa de tipo, no Allianz Parque 90 minutos. É muito jogo, dá para fazer o resultado. E muito assim, o que aconteceu? Vamos tentar buscar o que aconteceu. Isso. Vamos juntar os cacos aqui, vamos entender. Porque na análise, o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo muito abaixo e muito fora da curva daquilo que o Palmeiras vem apresentando e treinando e trabalhando. E eu estava vendo essa imagem aí de novo do Abel e conversando com as pessoas por lá, com os nossos repórteres, a Vitória Leite e o Vinícius Nicoletti. E eu estava lá na Filadélfia quando o Palmeiras perdeu para o Chelsea. E aí eu estou sentindo uma diferença entre os ambientes. Total. Lá me parece que era o seguinte, era um ambiente, no Mundial, era um ambiente de frustração total, mas assim, fizemos tudo o que podíamos. Aqui, pelo que a gente está sentindo, é assim, erramos. Existiu um erro, as escolhas não foram as melhores, mas ainda não está perdido. Me parece que essa é a diferença a grande diferença do ambiente. É que o Palmeiras foi para o Mundial não como favorito e achando que iria ganhar o Mundial. O Palmeiras na Libertadores tem esse viés de favoritismo e o peso de conquistar a Libertadores. Verdade. Então não dá para comparar e obviamente você sente uma diferença muito grande do que foi a derrota no Mundial e do que foi essa derrota para a LDU. O que eles vão buscar e o que eles vão tentar entender é por que esse primeiro tempo do Palmeiras ontem foi tão abaixo e tão ruim. Buscar respostas no dia a dia, já na apresentação, na reapresentação na academia de futebol e dar um up geral. Por quê? Porque domingo você tem o Cruzeiro, porque você tem o jogo da volta. Então, é um trabalho também fora do campo, fora do futebol. É um trabalho muito de RH, que o Abel gosta de usar esse termo. É o RH, às vezes puxar o cara para conversar e entender o que está acontecendo. O melhor treino, frase do Abel lá dentro. Continua, Hernan, até porque era uma questão envolvendo o Pedro. Termina aí o Palmeiras, desculpa, e o complemento do Pedro. O Abel usa muito essa frase no dia a dia. Às vezes o melhor treino é o treino que você puxa o cara de canto e conversa. Sim. E isso vai ser importante. Existe uma análise interna de que o time não conseguiu render. O Abel também faz a sua autocrítica com a comissão técnica. O Abel ficou muito para baixo depois da vitória, da derrota, no caso da vitória da LDU, não poderia ser diferente. Toda a direção também ficou muito pensativa e buscando respostas. Na verdade, essa derrota, ela deu uma chacoalhada assim, no vestiário, no sentido de todo mundo ficou meio atordoado. Caramba, né? Como isso? E, de fato, alguns motivos. O Palmeiras sentiu a altitude. E aí, quando você vai questionar, mas escolheu a melhor estratégia? Escolheu a melhor formação? Houve algum erro da comissão técnica na análise de escalar o time? E aí, a resposta que me veio foi, falar agora com cabeça quente não é bom. Não dá para ficar medindo tudo só em cima do resultado. O negócio agora é se fechar e se fortalecer. E ontem mesmo já houve uma conversa no sentido assim de tipo, cara, é possível.
Não vamos jogar a toalha. Então, assim, no entorno dos jogadores, de alguns atletas que eu pude conversar, é aquela coisa assim do tipo, fulano me disse, jogador, né? Disse, rapidamente depois do jogo, tava triste e tal, mas que vai fazer o jogo da vida na quinta que vem para classificar o Palmeiras para a final. Então, assim, 2 atletas com quem eu conversei e de diferentes, assim, diferentes idades e tal, na questão da experiência, falei com um muito jovem e falei com um mais experiente e que tem a responsabilidade. Pessoas ali que estão no dia a dia e próximo ali, que conversaram depois do jogo. Tá. E as respostas foram muito parecidas. O negócio é dar a vida. Não acabou. Os caras vão dar o sangue, vão dar a vida lá no Allianz Parque. E aí o discurso do Abel Ferreira, falando calma, tem 90 minutos, é muito tempo dentro do Allianz Parque, é um recado para o vestiário, né? Tem muito tempo, 90 minutos dá para fazer no Allianz. E também um recado para o torcedor não jogar a toalha. Tá. De fazer o Allianz Parque um ambiente hostil, um ambiente ruim para o adversário. E para motivar os jogadores. Para o adversário não se sentir confortável. Então, assim, já começa um discurso e já começa uma busca de volta por cima e assim, dentro do Palmeiras, parte de comissão técnica, parte de jogadores, é esse discurso que vai ser até o último minuto no Allianz Parque, de acreditar que é possível. Eu nem sabia, né, dessa sua palavra com as pessoas lá de dentro, mas conversei com uma outra pessoa que foi muito, como eu falei, monossilábica, que respondeu só assim para mim, Hernan: derrota dura, mas não acabou. Todos acreditando que ainda podemos ir para a final. Então vai ao encontro daquilo que você fala. E aí, gente, isso aqui a gente está trazendo o que é informação lá de dentro. Porque muitas vezes acontece uma derrota assim, não é Felipe, Bruno Andrade? Muitas vezes a gente recebe as informações, teve uma briga, teve um bate-boca. Tá difícil. Melhor pensar na outra competição. Para vocês terem um termômetro, por exemplo, a gente ainda não tinha o nosso Fala-Fonte aqui. Mas logo depois da derrota em Quito, lá do São Paulo, o termômetro do vestiário era um termômetro muito ruim, muito para baixo. Tipo assim... Você acha que tem uma diferença pelo que você sentiu? Tem uma diferença no discurso e de otimismo, sem dúvida nenhuma. Hoje, o discurso do palmeirense em relação ao discurso do São Paulo é bem mais otimista. É bem mais otimista. É bem mais otimista. Mas mesmo com a derrota mesmo com a desvantagem maior? Mas sabe, por incrível que pareça. Eu sinto porque esse Palmeiras ele tá muito consolidado, sabe? Eu acho que tá muito cascudo, diferente do que foi outras situações. Eu acho que é um elenco mais experiente e acostumado com situações adversas. Eu acho que isso estão deixando eles mais confiantes pro jogo de volta. Mas assim, é uma derrota dura, não é, Bruno Andrade? Isso, claro, a gente vai analisar nos nossos programas aqui específicos para falar das escolhas de cura e que precisa também ser analisada, né? E é importante a gente falar aqui, antes que, né, a rede social é complicada, né? A gente está trazendo termômetros, a gente está trazendo informação, a gente não está dando opinião. E assim... E eu estou falando para vocês, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque pós-derrota em Quito, no lado São Paulino, chacoalhou, bateu forte, no sentido negativo. No Palmeiras, ela bateu, ela chacoalhou, todo mundo ficou meio, né, sem saber o que aconteceu e tal, mas já logo pegou e voltou pro prumo. Pô, é difícil. Todo mundo dentro... Eu não vou ser aqui vender ilusão, mas dentro do Palmeiras todo mundo sabe que é muito difícil. Mas há uma casca, existe um pensamento e existe já uma linha de narrativa, de raciocínio, para inflamar todo mundo de que é possível. Gente, como está o pós-jogo, o sentimento dos equatorianos e também dos palmeirenses. Ô Vinícius, vocês me perguntaram lá, pediram para mandar mensagem lá para aquele nosso amigo, e aí ele respondeu assim, desastre total. Incompreensível a postura da defesa. Os jogadores da LDU passeavam na linha média do Palmeiras. Foi essa a análise, viu, Vitória?
Ó, tá bom, ele não fez nenhuma crítica ao Abel, tá de boa, porque o palmeirense é assim, esse é o espírito do palmeirense, ele sempre tá cornetando, né? Exatamente, é a turma do amendoim, né? É o famoso. Bom, gente, vamos lembrar, né, que do outro lado tem um time que também tá brigando por seus objetivos. E, inclusive, o Thiago Nunes falou sobre isso na coletiva, o próprio Abel Ferreira, né, ele fala ali que a gente acabou de ver na matéria, ele avisou os jogadores que a LDU tinha sido a líder do grupo do Flamengo, tinha passado pelo Botafogo, passado pelo São Paulo, não era um time tão fácil assim. E eu vi muito palmeirense também na internet, antes do jogo começar, obviamente, né, antes do jogo rolar, que comparando, por exemplo, o River. A gente já passou o River. Já foi o pior. Já foi o pior, calma aí, gente. A LDU, ela tá fazendo uma campanha de campeã, eu diria. Claro que vai depender muito dos longos 90 minutos no Allianz Parque, mas tá fazendo, não tá? Com certeza. E a gente viu do lado do Palmeiras um time, claro, cabisbaixo, saindo do estádio, deixando o estádio Casablanca. O Abel, na entrevista coletiva, também um pouco desanimado, ele não estava grosseiro dessa vez, foi bem tranquilo e fez uma análise boa da situação do time no jogo. Levantou todos os pontos que o Palmeiras não foi bem. Taticamente ficou faltando, o Palmeiras ficou abaixo. Inclusive ele falou, todo mundo estava abaixo da média, inclusive o treinador, porque ele poderia ter mexido, feito um outro esquema, enfim. Então ele analisou taticamente que faltou para o Palmeiras, também na parte da altitude, a questão física e principalmente na vontade. Ele citou assim que o Palmeiras demorou para perceber que estava jogando contra um time que estava com a faca nos dentes, uma semifinal de Libertadores. Então tudo isso conta para esse resultado de 3-0, que é um dos piores do Palmeiras na história da competição. O Palmeiras tem 253 jogos de Libertadores, é o time brasileiro que mais jogou essa competição, são 58 derrotas e perdeu 3 vezes por 3 gols de diferença ou mais. Em 71 para o Atlético, para o Nacional do Uruguai, 79 para o Guarani e 95 perdeu para o Grêmio por 5-0. Então vai ter que mudar isso aí no Allianz Parque, mas é muito difícil porque isso não aconteceu com o Abel Ferreira. O Palmeiras tem aquela fama de time da virada, mas só conseguiu as viradas nos 3 jogos do Campeonato Paulista. Contra o Santos, Água Santa e o São Paulo. São Paulo acho que foi mais marcante, porque perdeu por 2 gols de diferença no primeiro jogo, 3-1 e fez 4 na volta. Mas essa diferença de 3 gols nunca aconteceu. Não, pois é, e a própria LDU também tem números impressionantes, além, é claro, da questão de estar muito bem em casa, né, só tem uma derrota na temporada esse ano, a LDU também não perdeu ainda nessa Libertadores, tem que realmente respeitar a campanha que vem fazendo a Liga de Quito. E tem mais uma questão, né, que a gente fala de o Palmeiras ser o time da virada, os números em campo da LDU também são muito impressionantes. Eu estava contando pro Nicolete, claro, estudando para a partida, né, cheguei a um dado de que a LDU não tomou gols nos últimos 15 minutos de partida. Então teve aquele momento ali do Sousa que realmente ele perde o gol, né, ele deixa de fazer aquele gol, que foi uma grande defesa do Dida Domingues, mas a própria LDU está acostumada a não sofrer esse aperto no finalzinho do jogo, que o Palmeiras propôs sim para a LDU. Mas a gente sabe que não é um time que vai largar tão fácil esse osso, não. E a esperança do Palmeiras foi que mesmo num jogo abaixo do desempenho normal da equipe, o Palmeiras conseguiu criar algumas chances. São 5 chances claras durante o jogo. O Vitor Roque no primeiro tempo, o Veiga também no primeiro tempo, no segundo o Flaco no comecinho do lance, aí teve essa jogada do Sousa e depois no final uma cabeçada do Flaco Lopes. Então o Abel citou isso, que mesmo o Palmeiras jogando mal, conseguiu criar chances, mas um time tem que chegar e fazer, não só criar. E essa é a questão pro Palmeiras no jogo da volta. Bruno? Então, mas vocês sabem que ontem eu pedi essa tela aí, viu, Mari? Porque ontem eu tava vendo o jogo e pensei assim, o Palmeiras não era amassado desse jeito desde o jogo contra o Chelsea. Talvez tenha sido o maior amasso que o Palmeiras do Abel Ferreira tomou no primeiro tempo. Aí eu pedi a tela, falei, vamos levantar os números, porque talvez os números batam ou sejam até piores, e são. Olha lá. Posse de bola, a LDU teve mais. Finalizações no alvo, a LDU também teve. E finalizações. E olha como o Palmeiras, né, não criou nada contra a LDU. Né? Só 8 ações na área rival e contra o Chelsea também. Então o amasso ontem foi tão grande que lembrou o jogo contra o Chelsea, agora no Mundial de Clubes. E era o Chelsea, campeão mundial, e era o Chelsea que joga um outro esporte.
E aí, sabe o que me quando que eu pensei nisso? Quando tem um ponto em comum, que é quando o Abel pede pro goleiro se jogar no chão pra tentar fazer alguma coisa. Pra tentar conversar com o grupo. Porque ele fez isso com o Everton na Copa do Mundo de Clubes e fez isso ontem também. Só que aí o que é interessante, quando ele fez com o Everton, deu resultado, porque ele conseguiu mexer na equipe e no segundo tempo o Palmeiras foi competitivo contra o Chelsea. Ontem não. Foi um amasso do começo ao fim, praticamente, mais evidente, claro, no primeiro tempo, Mari. Pois foi todo um primeiro tempo desorganizado, né? Defensivamente, principalmente do Palmeiras, assim. O Nicoletti falou, né, das oportunidades que cria, enfim, até que conseguiu chegar. Mas eu acho que o Palmeiras, ele foi... O Piquerez fala, né, que aconteceu tudo que eles não planejaram ali, assim. E eu acho que esse apagão veio em cima do que planejaram. Não aconteceu a execução na fase defensiva, a execução na fase ofensiva. A gente vai falar do Veiga, o Veiga defendendo ou o Veiga tentando levar o time para o ataque. O Emi Martínez também não defendendo, mas também não ajudando na saída de bola. O Palmeiras não tendo controle absolutamente de nada ali, né? Sim, ele foi colocado numa situação que ele não tinha controle de absolutamente nada. E aí a LDU passeou no primeiro tempo. E a LDU tem sido um time muito subestimado. Eu nem falo do lado do Palmeiras, mas de opinião pública, porque é um time que faz uma campanha muito sólida, mesmo trocando de treinador. Na primeira fase era o Vitamina Sanches, depois, a partir do mata-mata, o Thiago Nunes assume e melhora o nível da equipe, mas é um time muito bom e mostrou isso ontem taticamente contra o Palmeiras. O Thiago Nunes, com a linha de 3, né? Quinones, Mina e o Ricardo AD, neutralizou completamente o ataque do Palmeiras. Vitor Roque e Flaco não conseguiram se associar. E o fato do Palmeiras ter tido pouca posse de bola, sobretudo no primeiro tempo, explica muito esse atropelo. O Flamengo resistiu lá porque foi para jogar, foi para ter um pouco de posse de bola. O Flamengo termina esse jogo da primeira fase com mais posse que a LDU. O Flamengo foi o único que conseguiu vencer, o único brasileiro que conseguiu vencer a LDU na competição. Então isso mostra como é um adversário osso duro de roer. Mas o Palmeiras tem chance de virar? Claro, pode ser que eu esteja aqui exaltando o Flamengo. O Flamengo pode perfeitamente ser eliminado pelo Racing e o Palmeiras conseguir a remontada e a final. Mas hoje o cenário indica o Flamengo mais próximo da final e o Palmeiras muito mais distante, porque houve também um nível de futebol que não apareceu. Eu esperava, por exemplo, do Palmeiras, não uma super agressividade, até um Palmeiras mais conservador, mas um Palmeiras muito mais consciente do que fazer em campo, de reagir quando sofre um gol, e não aconteceu. O Palmeiras, depois que sofre o primeiro, vai entrando em colapso, e mesmo com chance do Veiga, com um pouco que criou no primeiro tempo, para mim o Palmeiras não fez nada para merecer nem um bom resultado ou chegar perto de uma reação, porque foi completamente dominado. Porque, por exemplo, contra o Flamengo, o Palmeiras joga bem. Contra o River, fora de casa, o Palmeiras joga bem também. Por que ontem não deu certo? E a gente vinha falando aqui, né, Bruno? Até exaltando a postura que o Palmeiras costuma ter fora de casa. A gente falou daquele O Abel mesmo falou depois contra o Flamengo que ele comandando o Palmeiras nunca tinha feito com que o Palmeiras conseguisse se impor como, de certa forma, conseguiu contra o Flamengo, apesar da derrota, né? Mas os primeiros minutos foram muito de controle ali do Palmeiras. E assim, não dá pra dizer que foi surpreendido, não esperava isso da LDU. É o que a LDU tem feito durante toda a competição, sobretudo a partir das oitavas com o Thiago Nunes. Não, mas contra o São Paulo não foi assim no primeiro tempo. Eu acho que contra o São Paulo, por isso que eu citei ontem, né? O Abel, ele tinha 2 exemplos de LDU para estudar contra brasileiros. Contra o Botafogo, que aí diz muito sobre o que o Botafogo não fez, e contra o São Paulo, que diz como o São Paulo falhou e a LDU se aproveitou disso. Porque o São Paulo termina primeiro tempo, segundo tempo com a posse de bola, ele no segundo tempo cria mais oportunidades. O Carreira mostrou pra gente, né, como o Luciano perdeu gols, que de fato tinha um caminho para você chegar ao ataque da LDU mesmo na altitude, mas contra o São Paulo foi exatamente assim. A primeira grande oportunidade é do Rigoni. Não consegue. A primeira grande oportunidade da LDU já é gol. Aquele gol entre Ferrarese e Cedric. Ou até a defesa do Carlos Miguel ainda, tem com 2 minutos Isso, ali. Contra o Palmeiras foi assim, mas ela não teve esse início contra o São Paulo. Ah, tá. Ela teve esse início contra o Palmeiras. Entendi. Contra o São Paulo ela não teve. Entre aspas, o gol sai da primeira chegada dela ao acaso. Nunca é ao acaso, né? Mas entre lateral e zagueiro Cedric e o Ferrarese.
E aí o São Paulo teve oportunidades, criou, conseguiu sair, mas ainda assim, primeiro tempo, um espaço ali completamente vazio no meio de campo. Não tinha ligação nenhuma entre defesa e ataque do lado do São Paulo. O São Paulo sai para o jogo no segundo tempo quando o Crespo reposiciona o Marcos Antônio. E aí eu não acho que o Palmeiras ontem foi surpreendido, mas foi uma postura muito mais agressiva da LDU ontem. Entre todos os jogos que ela enfrentou os brasileiros. Assim, ela imprimiu uma marcha já no primeiro minuto. E aí eu acho que é isso. Já tentando, né, observar, já é um lateral não tão defensivo. Já deixou a entrada da área um pouco mais desprotegida. Então acho que o Thiago Nunes conseguiu identificar ali alguns setores do Palmeiras que de primeira a LDU já encaixou. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Cruzeiro, que é o próximo adversário do Palmeiras neste domingo às 20h30 em partida que será disputada no Allianz Parque. Estou aqui trazendo a tabela antes de iniciar a 30ª rodada do Brasileirão. Como podemos ver, Palmeiras líder do Brasileiro, 28 jogos, 61 pontos. O Flamengo vem logo atrás com a mesma pontuação, porém o Palmeiras tem uma vitória a mais. Já o Cruzeiro na terceira colocação, com um jogo a mais em relação ao Palmeiras, 29 jogos, 56 pontos. Ainda sonha com um possível título brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos tem uma vitória, uma derrota e 3 empates. O último jogo do campeonato que eles jogaram foi contra a equipe do Fortaleza no Mineirão e venceram pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Cruzeiro. Desses 5 jogos são 3 vitórias do Verdão, um empate e uma derrota. Essa derrota foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras jogou lá no Mineirão e perdeu pelo placar de 2-1, ali às vésperas da viagem para o Mundial. Enfim, jogo de grande importância para o Palmeiras se quiser se manter ainda na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo após essa grande derrota que sofreu contra a LDU no primeiro jogo da Libertadores das semifinais pelo placar de 3-0. Vamos ver como o Abel vai preparar esse time, até porque o Flamengo joga já neste sábado contra o Fortaleza, que não está ganhando de ninguém. Tudo indica que será rebaixado. Apesar do jogo ser lá em Fortaleza, um campo mais difícil para o Flamengo, se eles conseguirem uma vitória, vai pressionar o Palmeiras ainda mais em ir com sua força máxima nesse jogo contra o Cruzeiro e deixar a Libertadores para resolver de se pensar somente de segunda-feira em diante. Já nessa questão do jogo da Libertadores, um aspecto negativo, eu estava observando dos últimos 13 jogos do Palmeiras, somente em 2 partidas o Palmeiras não levou gol, que foi o jogo contra o Sport e também contra a equipe do Vasco. Todas as outras partidas, o Palmeiras ao menos levou um gol. E nesse jogo contra a equipe da LDU, quinta-feira, na próxima semana, o Palmeiras não pode sofrer nenhum gol. A equipe da LDU é uma equipe rápida, e o Palmeiras, como vai ter que abafar, fazer pressão o tempo todo, vai ter que ter muito cuidado, muita competência, fazer um jogo perfeito, para quem sabe ainda sonhar com uma classificação para a final da Libertadores. Mas até lá, o Palmeiras tem que ganhar da equipe do Cruzeiro se quiser se manter na ponta do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!